nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Que alegria mais uma vez aqui estarmos juntos para meditar um pouco na palavra de Deus. É muito importante quando assim pensamos. Estamos no tempo de pensar. O tempo do qual estamos vivendo, tudo indica que logo Jesus voltará. E nós precisamos preparar melhor. Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidado de ter nela a vida eterna. E são ela mesmo que testifica de mim. Quando procuramos examinar as Escrituras, encontramos nela a vida eterna e o meio de como irmos no caminho de Jesus. Nós temos aqui vários amigos, do qual vamos apresentar, e é realmente uma alegria ter eles conosco. Mas antes vamos ouvir um pouco com respeito. A irmã White, ela aconselha que ao sair de casa sempre devemos orar o Pai Nosso. E nós temos como praxe do nosso programa, primeiro com o Pai Nosso. E vamos ouvir o Gregório cantando o Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. Nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Muito bem, né? Isso eu acho que faz em todos os estudos, que às vezes o jornalista fica lendo lá na frente, mas está olhando aqui, ele está olhando para lá, né? O que está escrito, né? Para não errar, porque senão ele esquece também. Parabéns. Aqui é bem organizado pela misericórdia de Deus e isso é muito bom. É tão gostoso ouvir a oração cantada do Pai Nosso. Eu realmente fico apaixonado por esse hino, o Pai Nosso. E gosto de te ouvir muito, Gregório, né? Você realmente é uma inspiração para o Inácio no sentido da palavra de Deus e o temor para com Deus, né? Vamos ouvir então, já que hoje você passou a sua vez para a Sônia, né? Que é sua esposa. Seja bem-vinda, irmã Sônia, no nosso programa, e a senhora cante para a honra e glória de nosso Deus. Esta mensagem ela está inspirada, né, em Abacuque, o livro de Abacuque 3, 17 a 19. Sob seu amor me reclino e descanso, ainda que a noite confiante eu estou, sob suas asas estou sempre abrigado. Fui redimido e seu filho já sou. Descansarei, sob suas asas benditas. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei, sob suas asas benditas, sob seu amor a paz sentirei, paz e alegria infinitas, paz e alegria infinitas. Amém. É gostoso estar ouvindo hinos sacros, né? Hino do qual nos leva a Cristo. Diz irmão White que quando você canta, do qual mexe com seu corpo, não é do agrado de Deus.
Agora, quando você mexe com o seu coração, a mensagem vem contra a sua necessidade, aí sim, os anjos também cantam. Então é preciso que a pessoa que vai cantar tenha sempre cuidado no que vai cantar, para ver se de fato aquele hino se aproxima de Cristo ou se afasta. Se o anjo vai estar cantando junto ou ele desiste. E se o anjo de Deus desiste, o inimigo é que aproveita o embalo. Nós temos aqui hoje o irmão Roberto Ferreira. Ele declama poesia e também compõe música, né? Compõe também hinos. Eu já ouvi um pedaço assim no áudio por ele, mas quero ver agora ao vivo, ouvindo o nosso irmão declamando uma poesia. Seja bem-vindo, irmão Roberto Ferreira, que Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Carlos, pela oportunidade que o senhor está me concedendo de vir aqui para declamar uma das poesias que eu fiz há algum tempo e que são poesias que são profundas sob o ponto de vista espiritual, né? Ela manifesta mesmo o amor de Deus apenas e tão somente, sem vaidade nossa, né? Então, uma das poesias que eu tenho, que eu escolhi para hoje, o nome é Ele é. E ela diz assim: aquele homem amorável que pela terra passou, e ao passar pelo planeta o preconceito chocou, derrubando as barreiras da vaidade egoísta, marcou com o fogo do amor, tirado do altar do Senhor, os lábios e o coração daqueles a quem fez amigos, mais chegados que irmãos. Estes, sem nada temer, deram a vida para dizer que seu nome tem poder infinito e sem limites. Para todos os que quiserem encontrar o Salvador e proclamar para o mundo que Jesus é o Senhor. Ele é a porta que é estreita e que se alarga. Ele é a luz que ilumina e não se apaga. Ele é a água a jorrar para a eterna vida. Ele é o bálsamo para sua dor, sua ferida. Ele é a estrela da manhã de quem começa a laborar com confiança e destreza, que entrega a Deus na oração sua fraqueza, que não tem medo de abraçar a sua messe e diz: eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Ele é a videira daquela que somos os ramos, advogado a defender quando pecamos. Ele é a pedra angular da devoção do homem que tem sempre Deus no coração. Ele é o pão que alimenta o faminto, de pão, de amor e de fé. Ele é a flor de Saron que embeleza Belém, a cruz, Nazaré. Ele é o sol maravilhoso da justiça. Ele é Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Ele é o princípio e o fim de toda lida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Jesus, o homem lá de Nazaré, com quem eu ando nesta vida pela fé, com louvor e gratidão no coração, pois sei que tenho a minha mão na sua mão. Amém, obrigado. Louvado seja Deus. Olha, foi um prazer realmente muito grande. O senhor está convidado sempre, todo o programa é uma poesia. Você pode agora que vir, né, Gregório? Ele que é o responsável pela música, por tudo. E eu já tinha falado com ele com respeito ao senhor, só não sabia o dia bem, mas depois o senhor comunicou, né? Então, está bem-vindo. Agora, Gregório, você já imaginou com esse bozorão dele, cantando um hino também? Louvado seja Deus. Ele tem um timbre de voz muito bom. Parabéns, viu? Obrigado, que Deus irmão. abençoe, viu? Muito obrigado. Que o senhor Deus possa sempre
usar esse timbre para a honra e glória do nosso Deus. Obrigado. Deus Tá? abençoe a todos vocês. Às vezes a gente brinca um pouquinho. Eu gostei muito do senhor, mas pode ficar com ela. Obrigado, Deus abençoe. Muito bem. Para nós não perdermos tempo, né? Ganhar sempre tempo. Eu, mais uma vez, fiquei muito encantado com a poesia do senhor. Eu gosto de estar ouvindo poesia. Para isso nós temos até pessoa no grupo, mas que precisa um reforço. Se o senhor um dia entrar no grupo, nós ficamos muito gratos. Vamos ouvir mais uma vez a irmã Sônia, né? Quase se chama Sônia de Jesus, né? Não floresce, nem há fruto na vide, e o produto da oliveira mente. Os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, do aprisco. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da salvação. O Senhor meu Deus é a minha força e me faz andar vitoriosamente. Ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, e o produto da oliveira mente. Os campos não produzem mantimentos, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, do aprisco. Todavia eu me alegro, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor meu Deus é a minha força e me faz andar vitoriosamente. Neste mundo nós estamos vivendo todas as coisas se definhando, mas a gente tem um Deus que faz nós andarmos vitoriosamente, que as coisas possam desmanchar
isso que em Abacuque 3, 17 a 19, ele nos diz dessa vitória e dessa força em Jesus, em Deus, o Deus da nossa salvação. Amém. Que gostoso, né? Estar ouvindo esse hino, né? Agradecemos a Deus mais uma vez pela oportunidade de cada um estar aqui. Querido glorioso Pai que está nos céus, humildemente aqui estamos para dar continuidade a essa programação de tão hinos e poesia tão maravilhosa que nos leva mais perto de Ti, que agora abrimos a Tua palavra, que de fato já está aberta, que o Teu Santo Espírito possa nos usar para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa nossos pecados, atos, palavras, maus pensamentos. Aceita com qualidade teus filhos e prepara para aquele encontro com Jesus no reino do céu. Abençoa as emissoras, os donos delas, todos que estão transmitindo os nossos programas pelo esse mundo afora. Que o teu poder e a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre cada um, preparando cada dia para o encontro com Jesus no reino do céu. Em nome de Jesus é que pedimos humildemente e te agradecemos de hoje para sempre. Amém, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e amigos. É realmente um motivo de grande alegria de estarmos juntos. Como nós temos título, o nosso texto principal da abertura do nosso programa é Amós 3:7, e hoje nós vamos falar sobre Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo ao seu servo, os profetas. Primeiro Deus revela, nada do que está acontecendo, que aconteceu e que irá acontecer, não esteja na palavra de Deus. Tudo que você imaginar, tudo que você pensar, aqui está escrito, sem rodeio. Agora, segue quem quer. Deus não obriga, mas Ele deixa uma carta, do qual é a sua palavra, para que eu e você examine o que Ele quer de mim e de você. A oportunidade de ir para o céu depende de nós mesmos, porque Jesus já morreu por nós. Agora, se queremos aceitar a morte dele, o sacrifício que Ele fez na cruz para me salvar e salvar todo aquele que nele crê, é muito importante que isso aconteça, porque Jesus fica muito contente. Agora, quando a pessoa desiste, ele fica muito triste. Eu quero parabenizar a igreja, as igrejas lá do qual participamos no Espírito Santo, na cidade de Baixo Condu, né? Baixo Condu. Então, ao pastor, com a direção, os anciãos, aquele ancião que esteve comigo na plataforma, realmente, todos são, gostei de todos, mas aquele parece que mexeu um pouco no coração do irmão Inácio. Foi um tratamento muito especial daquele irmão, agora me foge o nome, mas que Deus abençoe ele, sua família e os demais, e as igrejas do qual o grupo participou. Eu fico muito grato por onde passou. Realmente a recepção foi muito boa. Deus abençoe os senhores. Amós 3:7. Perdão. Eu acho. Será? Eu disse Amós 3:7. E eu me perdi aqui na minha... Mas vamos ver esse Amós 3:7. Era bem esse aqui que eu ia falar, e eu na hora... é Amós 4:12. Eu sabia que era Amós. Mas tinha tirado fora aqui, né? Prepara-vos para encontrar-vos com o Senhor, né? O tema Amós 4:12 diz assim: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus.
Como foi no passado, no presente e até a volta de Cristo, esse é o pedido que Deus faz para mim e para os irmãos, independente de qual a igreja que você é. O importante é que você leia a palavra de Deus e descubra aonde está a verdadeira igreja de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sua palavra, sua lei, seus mandamentos. Esta você descobre através da própria Bíblia. Ela já está dizendo quem é a verdade, e a verdade libertará. Ora, quando conhecemos a lei de Deus, aí vamos saber o que devemos fazer ou o que deixou de fazer, porque a lei já indica a liberdade do qual tem o conhecimento da palavra de Deus. O mundo do qual vivemos é um mundo cheio de muita violência, um mundo da incredulidade para com o nosso Deus. O mundo do qual devemos nos preparar melhor para encontrarmos com o nosso Deus. Sobre este assunto do qual vamos falar, a irmã White, nós já falamos aqui, somos adventistas do sétimo dia, acredito tanto na palavra de Deus como no dom profético dessa igreja, e infelizmente muitos estão na igreja e não dá essa credibilidade, e só no resultado final da história desse mundo é que essas pessoas vão saber por quê e quanto eles perderam, e às vezes pode perder até a sua própria salvação. Diz ela, em Testemunho Seleto, volume 1, página do 23 a 26. Vi que não devemos delongar a vinda do Senhor. Disse o anjo, preparai-vos para o que há de vir sobre a terra. Corresponda a vossas obras, a fé que professais. Não adianta, querido irmão, eu dizer que sou um adventista do sétimo dia, mas que as minhas obras não fazem parte daquilo do qual aprendi. É muito importante, se você tem uma fé, você quando vai se batizar, você se promete diante de Deus, dentro da igreja dos santos anjos, e depois você falha em tudo, você parece que vai perdendo a sua fé, aquilo que você como se diz, você confessou diante de Deus e dos anjos aquilo que você queria de fato ser. Vi que a mente deve estar firme em Deus e que nossa influência deve testemunhar de Deus e sua verdade. Não podemos honrar o Senhor quando somos descuidosos, indiferentes. Não podemos glorificar quando estamos desalentados. Cumpre-nos ser sincero para assegurar a salvação da própria alma e para salvar a outros. Devemos dar a isto a toda importância e tudo mais deve vir em segundo lugar. Não adianta eu querer para fazer média com Bertano ou Cicrano, como quem diz, para trazer para a igreja com aquele carinho. Não, a gente tem que ser sincero, a verdade tem que ser dita. Deus não quer nada obrigado, Ele quer de espontânea vontade. Ele quer que eu sirva a Ele, não com medo, não por isso, mas por amor a Ele, por gratidão a Ele, por tudo que Ele tem feito por mim e por todos que nele crê. Aí sim, mas quando você quer fazer uma média, não, se eu falar isso pode chocar, é melhor que choque a esse irmão, a esse amigo, de que você chocar a Deus. Deus é Deus. Irmã White, ela teve uma mensagem muito forte para a conferência geral, e ela realmente tinha se recusado a falar aquela mensagem, e o anjo mostrou para ela, se ela recusasse, ela ia morrer igual os ímpios, e mostrou como os ímpios iam morrer. A partir daquele momento, a irmã White nunca mais deixou de falar aquela mensagem, falou aquela mensagem, e daí em diante, ela realmente falou tudo, até que foi mandada até lá para a Austrália, alguma coisa assim, foi lá que ela teve mais visão,
ainda. Não importa para quem você vai falar a mensagem. Se é para o presidente, se é para o pastor, se é para o presidente da república, seja lá para quem for, não importa. A mensagem é para todo, branco, preto, rico ou pobre. Não devemos ter exceção de pessoa ou escolher a quem vai falar aquela mensagem. Não, a mensagem é para todos. Diz ela, vi a beleza do céu, ouvi os anjos cantarem, seus cânticos arrebatadores, rendendo louvor, honra e glória a Jesus. Que maravilha. Pude então avaliar alguma coisa do assombroso amor do Filho de Deus. Ele abandonou toda a glória, toda a honra que tinha no céu, e tão interessado estava em nossa salvação, que suportou paciente e mansamente toda indignidade e desprezo que o homem sobre ele pôde montuar. Foi ferido, machucado, moído, foi estendido numa cruz do Calvário e sofreu as mais angustiosas das mortes, para que da morte nos ressuscitasse, para que possamos ser lavados em seu sangue e ressuscitados para viver com ele nas mansões que está preparando para nós, e pudéssemos gozar a luz e a glória do céu, ouvir os anjos cantarem, e com ele cantamos também. Você já parou para pensar? Jesus fez tudo isso e tem feito por nós, só o cuidado, para que naquele dia ouvir os anjos todos cantando. Você já parou para pensar que milhões e milhões, milhares de anjos vinham ao encontro do irmão Inácio, e de todo aquele que crê em Jesus, ele encontrar na nuvem do céu. Que recepção, querido irmão e amigo. Será que você parou para pensar nesse maravilhoso momento? Diz ela, continua, vi que todo o céu está interessado em nossa salvação. E seremos nós indiferentes? O céu todo está interessado em mim, e nos irmãos, e nos amigos. Mas será que eu quero? Será que os irmãos querem? É que os amigos querem? Então, todos nós devemos também ter a nossa parte de esforço ou sacrifício para irmos para o céu. Às vezes as pessoas pensam que o céu é brincadeira. Lá é lugar muito sério. Você nunca mais vai morrer. Então não vai levar uma pessoa de qualquer jeito, bagunceiro, qualquer coisa. Não, ele vai levar cristãos, verdadeiros cristãos, para o céu. Que eu e você possamos ser verdadeiros cristãos. Seremos descuidosos, como se fosse coisa de pouca importância a sermos salvos ou perdidos? Menosprezamos o sacrifício feito por nós? Alguns assim têm feito. Têm brincado com a misericórdia que lhe é oferecida, e o desagrado de Deus está sobre eles. E não é isso mesmo. Você tem conhecimento da palavra de Deus, mas parece que você faz que nada sabe, nada ouviu, e tem bronca de quem, às vezes, faz uma advertência a você. Olha, irmão, irmã, as coisas de Deus não funcionam desse jeito. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido. Retirar-se-á, caso seja ofendido por um pouco mais de tempo, diz ela. Depois de ter sido feito tudo quanto Deus podia fazer para salvar os homens, caso ele mostre por sua vida que menospreza a oferecida misericórdia de Jesus, a morte será o quião deles. E claro, será ela paga. Irmãos, diz que um pecado
Diz que vai poder pecar até contra o Filho do Homem. Veja, não contra Jesus. Jesus, ele é divino, mas como Filho do Homem, ele, Jesus, como Filho do Homem, e estava sujeito a alguém xingar ele ou fazer isso. Qualquer coisa, pecar contra ele não tinha problema, era entre dois homens, e ele chegou a dizer assim, Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Agora, quando você peca contra o Espírito Santo, você chega a dizer que a pessoa que foi batizado no Espírito do qual ele também foi batizado, e dizer que esse Espírito é do inimigo, diz a irmão White que Deus nada mais pode fazer por essa pessoa. Mas o duro que eu vejo, tenho conhecimento, pessoas que falaram isso, e pastores que deram carta para a pessoa pregar. Eu falei para uma irmã, digo, eu não acredito nessas pregações. Deus me perdoe, eu não acredito. Ele pode falar bonito, pode falar espírito profecia, pode falar o que bem quiser entender. Enquanto ele não se arrepender publicamente, pedindo perdão a Deus e à igreja, eu não acredito. Agora, quem deu carta para ele pregar, será responsável no dia do juízo também, se não se arrepender. Eu sou sincero. E isso que eu estou falando para o mundo inteiro. E minha igreja também tem alguém que está ouvindo. E pode falar. Porque eu falo com pouco conhecimento que tenho da Bíblia e de profecia. Seguro naquilo que estou falando. Eu não acredito que Deus está orientando. O homem, Deus não queria um rei, mas o povo queria. E Deus permitiu. Então o homem quer, porque às vezes a pessoa tem um bens, é empresário, está bem sucedido, faz alguma coisa pela igreja. Deus não precisa nem do meu dinheiro, nem do seu, nem de ninguém. Deus precisa da minha sinceridade e da sua para com as coisas de Deus. Enquanto não se arrepender, abertamente pedindo a Deus, porque eu falei para a pessoa, eu digo, olha, você se arrependendo publicamente e tudo, eu ainda fico com a minha orelha em pé. Por que não? Agora fico sentido por ver esses acontecimentos acontecendo. Isso para mim é uma tristeza, porque está perdendo a credibilidade. Quer dizer, Deus não tem mais valor, queira ou não queira, para essas pessoas, porque dá ouvido mais ao homem do que a Deus. Não. Será uma terrível, olha a senhora White fala, será uma terrível morte. Essas pessoas com o qual chegou o ponto máximo com respeito ao Espírito de Deus. Rejeitou de todo jeito. E a pessoa não acredita. Como é que pode ser um líder de uma igreja? Eu não entendo mais. Pois terão de sofrer a angústia sentida por Cristo na cruz, a fim de para eles adquirir a redenção por eles recusada. A palavra redenção, que quer dizer ato ou efeito de remir ou redimir. Continua o irmão White em sua visão, e compreenderão aí o que? Perderam a vida eterna, a herança imortal, o grande sacrifício feito para salvar a alma, mostrar-nos o valor delas. Uma vez perdida, a preciosa alma está perdida para sempre. Se Deus disse que não há perdão, nem nesse mundo, nem nesse século, nem outro, não é eu dizer, não tem problema. Ela diz assim, que eu e ministro nenhum temos poder de perdoar pecado de ninguém. Nem bispo, nem ninguém. Nem papa, nem ninguém. Tem poder de perdoar pecado de ninguém. E eu acredito. Eu acredito na palavra de Deus e no dom profético dessa igreja. A principal coisa que nós devemos entender. Daniel capítulo 5, versículo de 1 a 31, lá tem um acontecimento de qual realmente houve com aquele imperador, ou seja, o rei, do qual fez do templo, fez da casa dele, usando os utensílios
da palavra de Deus, daquilo que era usado, que Nabucodonosor tinha guardado com muito amor, com muito carinho, e ali foi usar para beber com as prostitutas e etc, etc. E ali houve o anjo de Deus que veio e aí começou a escrever na parede as palavras do qual despesado foste e encontrado em falta. Veja o que ela diz aqui. Veja a visão, o anjo com as balanças, diz ela. O assunto aqui é para mim e para todos os que diz que crê e os que também não crê, principalmente os jovens, Veja o que ela diz para, não só o jovem, mas o adulto, mas principalmente para os jovens de nossa igreja. Veja o que ela viu. Vi um anjo com balança na mão, pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus, modo geral, especialmente dos jovens, para todo, mas especialmente dos jovens. E o povo quer entregar a igreja de Deus na mão dos jovens, para eles pintar e bordar, farrar, batucada, bateria, um monte de coisa, que nada tem a ver com as coisas de Deus, mas tem que agradar o jovem. Olha, o senhor me desculpa ser mais sincero, eu sei porque os senhores procuram agradar o jovem, eu sei muito bem, e me pergunto que eu respondo, tá bom? Num prato estavam os pensamentos e interesses que tendiam para o céu, no outro achava-se os que inclinavam para a terra, e nessa balança era lançada toda a leitura de livros de histórias, pensamento acerca do vestuário, exibição, vaidade, orgulho, etc. Eu podia comentar aqui bastante tempo, mas o tempo não dá, né? Que momento solene, mas eu espero que todo mundo que está ouvindo possa entender. Que momento solene. Os anjos de Deus de pé com balança pesando os pensamentos de seus professos filhos, aqueles que pretendem estar mortos para o mundo e vivos para Deus, o prato cheio dos pensamentos da terra, vaidade e orgulho desceu rapidamente, e não obstante peso após peso rolou do prato, o que continha os pensamentos e interesses tendentes ao céu, subiu ligeiro, enquanto o outro descia. Diz ela, quão leve estava ele. Posso relatar isso segundo o vi, mas nunca poderei dar, veja só, nunca poderei dar a impressão solene vivida, gravada em minha mente, ao ver eu, o anjo, com uma balança pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus. É muito forte. É muito, mas muito forte mesmo. Muito forte para mim e para os irmãos. E para todos aqueles que crê em nosso Deus. Disse o anjo, pode esses entrar no céu? O anjo fez a pergunta. Não, nunca. Diga-lhes que a esperança que agora possui é vã. A menos que se arrependa depressa e obtenha a salvação, hão de perecer. Às vezes a pessoa está na igreja, está achando que está abafando, fazendo tudo que... Olha, nesse jogo aí que teve de Corinthians e Flamengo, olha, diz que apareceu na rede social um monte de irmãos com camisa do Corinthians, com um monte de coisa. Pergunta, está preparando para entrar? E são líderes, hein? E são líderes que nós conhecemos. São líderes. Será que realmente está preparando para entrar no reino de Deus? Olha, você me desculpa se tem pastor, se tem ancião, se tem diácono, se tem membro se vestindo dessas coisas, vai todo mundo para o inferno, queimado com fogo e enxofre, sem rodeio. Deus não tem negócio de estar alisando, não.
e ele dá uma oportunidade. Se você não se arrepender, vai ser queimado com fogo e enxofre. Não tem para onde correr. As coisas de Deus não é brincadeira. Ou tu serve a Deus, ou tu serve o diabo. Você não pode estar com um pé lá na igreja, outro no mundo. Ou você toma uma decisão, ou toma outra. Ou você goza o mundo, ou você deixa de gozar o mundo e goza as coisas de Deus. Uma forma de piedade não salvará ninguém. Muito se considera piedoso, né? Todos devem possuir profunda e viva experiência. Unicamente isto o salvará no tempo de angústia. Então será provado de que espécie é sua obra, e se ela for ouro, prato e pedras preciosas, elas serão ocultas no esconderijo do pavilhão do Senhor. Quando eu falei assim, pastor, ancião, diácono e membro, é porque eu já vi pastores na igreja haver enfatizar muito, até falar do Coríntios também. Eu já ouvi, por isso que eu estou falando para pastores, ancião, diácono e membro, sei lá quem for, vai ser tudo queimado com fogo e enxofre se arrepender, porque o seu testemunho não está incentivando ninguém a ir para o céu, mas para estar ouvindo Coríntios ou qualquer coisa parecida por aí afora. Mas se a sua obra for madeira, feno ou palha, coisa alguma os poderá escudar do furor da ira de Jeová, ou seja, Deus. Dos jovens, bem como dos mais idades, será exigida uma razão da esperança que tem. Mas a mente destinada por Deus para as coisas melhores, formada para servi-lo, perfeitamente tem se fixado em coisas destruídas, de senso, em vez de nos interesses eternos. A mente que é deixada de vaguear aqui e ali está tão apta a compreender a verdade, a prova escriturística, a da observância do sábado e o verdadeiro fundamento da esperança cristã, como a estudar a aparência, as maneiras. Veja só, ela fala aqui com respeito do Santo Sábado, e quantos a vez que se diz cristão, vai até para o estádio no Santo Sábado? Será que você, dentro de um negócio lá, na plateia lá, você grita gol e morre naquele momento, você foi para o céu? Foi. Não, você vai para a terra, é claro, sepultura. Mas quando você vai levantar, você ressuscitar, você vai para o inferno, queimado com fogo, enxofre, e lá no norte diz ainda com tripa e tudo, né? É realmente, e ela diz aparência, as maneiras, o vestuário é de certa. Veja que ela enfatiza muito essas coisas, o sábado, o vestuário, enfatiza muito. E os que dão reda solta a mente para divertir-se em história, tolas e contos e ociosos alimentam a imaginação, mas o brilho da palavra de Deus lhes fica, a mente é desviada diretamente de Deus, é destruído o interesse em sua preciosa palavra. Aos poucos a pessoa vai perdendo o interesse da palavra de Deus. No livro Guia, diz a palavra de Deus em João 5,39, examinais as escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, são ela mesmo que testifica de mim. Foi-me dado um livro para nos guiar os pés através dos perigos deste mundo escuro, em direção ao céu. Diz-nos como podemos escapar da ira de Deus e contar-nos também o sofrimento de Cristo por nós, o grande sacrifício feito a fim de sermos salvos e gozarmos para sempre a presença do Senhor. Se alguém estiver em falta, afinal, tendo ouvido a verdade como tem ouvido nesta terra, esclarecida será sua própria culpa, será inexcusável. A palavra de Deus diz-nos como nos podemos tornar cristão perfeito e escapar às 7 últimas pragas. Mas eles
não tiveram nenhum interesse em verificar isto. Outras coisas lhe distraíram a mente, acariciaram ídolos, e a santa palavra de Deus foi negligenciada e desprezada. Foi por professos cristãos, Deus foi considerado de menos importância. E quando sua santa palavra o julgar no derradeiro dia, serão encontrados em falta essa palavra que eles negligenciaram por todos os livros de história que lhes serviram de prova para a existência. Ela é a norma, seus motivos, suas palavras e obras e a maneira por que empregaram o tempo serão todos comparados com a palavra de Deus escrita, e se estiverem em falta, então seus casos estarão decididos para sempre. Quem é realmente o nosso modelo? Jesus. Jesus, quando esteve aqui na terra, irmãos e amigos, ele seguiu a reta, seguiu aquilo do qual Deus propôs para ele. Primeiro nasceu sem nada, e no fim foi sem nada, mas levou uma coisa que eu e os irmãos devemos levar: o caráter. Um cristão sem caráter não pode realmente considerar um cristão. O caráter faz parte da vida do cristianismo. É a única coisa que o cristão vai levar para o céu, é o caráter. Mas que caráter eu e você está formando? Que caráter? Você e eu pensamos no que a Bíblia fala, porque aquilo que a Bíblia fala, irmãos, é uma carta do qual nosso Pai deixou para mim e para você. Não devemos desprezá-la. Quando Isaías 8:20 diz: a lei e ao testemunho, se ele não falarem de acordo com essas palavras, jamais verão a alma, jamais verão Jesus. É a luz, em outra expressão que a irmã White usa, a luz. Não verão a luz, essa luz é Cristo. Você está lendo uma coisa, mas você está praticando outra. Você está ouvindo uma coisa, mas você pratica outra. Os conselhos você não quer ouvir. E quando se dá, fala uma advertência, diz a irmã White: aquele que não aceita a advertência não está convertido. Olha, e está cheio de pastores, anciãos, diáconos e membros, e muitas aí, missionários, sei lá, um monte de gente que está por aí afora, que se quando fala a verdade, ele recusa de ouvir a verdade e tem bronca de quem fala a verdade. Mas no dia do juízo é que você vai parar e pensar as oportunidades que você teve e a rejeição que você teve com aqueles do qual prega a verdade. Que Deus possa abençoar a cada um em particular, independente de que igreja você é. O importante é que você aceite essa mensagem e tenha credibilidade na palavra de Deus, para a honra e glória de nosso Deus. Muito obrigado desde já. Deus abençoe a todos e obrigado aos irmãos desse privilégio de estar aqui com o senhor. E vamos ouvir ainda a nossa irmã Sônia encerrando. Onde você estiver ouvindo esse hino, ore a Deus em pensamento. Não pode você estar sentado em pé dentro do ônibus. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eu quero ser um verdadeiro cristão. Que Deus abençoe. Obrigado. Paciente a porta, um cego sentou. Lá fora os passos ele escutou. Este homem não podia imaginar que Jesus de Nazaré iria lhe passar. Ao
sim a você. Hoje verá algo bom acontecerá a você. Jesus de Nazaré lhe perdoará. Amigo que estás ouvindo a mim, Jesus lhe dará liberdade sem fim. Esse Jesus hoje está ao seu lado, eu sei. Tem fé em Deus e ouça o que lhe direi. Algo bom acontecerá a você. Sim a você. Hoje verás algo bom acontecerá a você. Jesus de Nazaré lhe perdoará. Algo bom acontecerá a você. Jesus de Nazaré lhe perdoará. Amém. Amém. Como é bom estar ouvindo mais uma vez esse tipo de hinos, né? Levando mais perto de Cristo. Do jeito que começamos, vamos terminar pela misericórdia de Deus. Querido e glorioso Pai que está no céu, queremos te agradecer por esse momento do qual junto passamos meditando na tua palavra, que teu poder, a tua graça, a tua misericórdia possa estar sobre mim e todos aqueles que ouviram a mensagem e de todos aqueles que têm o interesse da tua palavra. Perdoa mais uma vez, aceita com coragem teus filhos, é que pedimos humildemente através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor.